Graça e paz, meus queridos, amados amigos e irmãos. Já veio aqui com a leiturinha de mais uma palavra que se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Ouça o que fala. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhes e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, fazei isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que os seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranges de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa mensagem. Meus queridos, amados amigos e irmãos, você jovem, adolescente, mulher, senhora, jovem, você que ouve uma palavra dessa, você analise, essa mensagem vem falar de autoridade. Autoridade chamada crença e fé. Essa mensagem, ela vem falando de crença e fé. Ele apenas queria que o Senhor autorizasse através da fé dele, através do crer dele, com que autoridade ele pedia que somente que o Senhor não era digno de entrar embaixo do telhado dele, pois ele se achava falho. Quantas pessoas tem aí porque está engravatado, porque tem um cargo em determinada congregação, se acha acima. Mas nesse momento nós vemos aqui a autoridade que era um homem incrédulo, mas ele creu somente que o servo dele poderia ser curado. Ele creu, ele tinha fé que aquele servo, com a ordem, com a autoridade do Senhor, seria curado. Só através da palavra que ele creu, que Jesus, só em Jesus autorizar que ele ficasse são, ele ficaria são. Daí nós vemos o Senhor, lá no versículo 10, o Senhor dizer: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse ao que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A crença, ele creu e tinha fé. Ele tinha fé e creia que poderia acontecer. Meus amados, isso é lindo ouvir essa mensagem, ler essa mensagem. Se nós pararmos um pouco para analisar o contexto dessa mensagem, o que essa mensagem quer nos dizer, é muito forte, é muito profundo. Apenas ele disse que não necessitava de Jesus estar. Quantas vezes nós não cremos, nós não temos fé
que as coisas acontecem se nós crermos. E muitas das vezes nós somos pessoas de Deus e nós não acreditamos, nós somos incrédulos. E aquele homem disse que o Senhor não necessitava de ir até a casa dele, porque ele não era digno, o telhado dele não era digno de receber o Senhor Jesus. Ele queria somente que Jesus o autorizasse, que o servo dele ficasse bom. Por quê? Porque ele era homem de autoridade também. E ele dizia, e ele cria que se somente Jesus autorizasse, o servo dele ficaria são. Jesus disse que nem mesmo em Israel tinha visto tanta fé. É a fé que move o ser humano. Talvez a nossa fé é tão pequena. Eu tenho um sonho, mas eu me acho tão frágil, tão pequeno, e ouvindo essa mensagem, lendo essa mensagem, eu vejo o quanto a minha fé, o quanto eu sou fraco. Eu tenho um sonho a realizar, eu tenho vários sonhos, mas a minha fé é pequena. Por isso que eu peço perdão ao meu Deus, por ser fraco, por ser falho, porque os meus sonhos eu não consigo realizar por falta de fé. A minha fé é tão pequena que eu não consigo realizar os meus sonhos. Mas eu sei que os celeiros do Senhor é cheio. Ouvindo essa mensagem, lendo essa mensagem, eu vejo o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou falho, o quanto a minha fé é pequena. Eu me sinto a minúscula criatura diante da palavra do meu Criador, ouvindo e lendo essa mensagem. Porque eu tenho sonhos. Infelizmente não acontece por falta de fé. Lendo essa mensagem eu me sinto mais minúsculo ainda. Eu tenho certeza, se você parar e analisar o quão grande é a fé, o quão grande é a crença, é você crer, é você ler Mateus 8, do 5 ao 13. Glorificado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que se nós crer, tudo pode acontecer. Aí é onde nós se sentimos tão frágil. É onde eu me sinto frágil. É quando eu leio essa mensagem, eu estava aqui deitado e de repentemente me veio essa mensagem na mente para que eu viesse aqui e levasse até você, porque eu estava vendo o telefone e eu vendo as coisas que acontecem, as pessoas contando testemunho, e muitas das vezes nós somos tão frágil, tão fraco, que nós temos sonho, mas nós não temos fé o suficiente para que os nossos sonhos se concretizem, para que Jesus venha realizar os nossos sonhos e nós possamos contar o nosso testemunho. Eu estava vendo um testemunho agora há pouco aqui, e de repentemente me veio essa mensagem na mente. O centurião de Cafarnaum. Isso é fé, meus amados. Coisas que nós não temos. Nós estamos na casa do Senhor, frequentamos a casa do Senhor, lemos a palavra, mas a nossa fé é pequena. Glorificado seja Deus por nos manter de pé. Porque somos falhos, somos fracos. Glorificado seja Deus para todo sempre, por cuidar de nós, mesmo nós sendo frágil, mesmo nós sendo fraco. Daí essa mensagem vem falar aqui no versículo 10. A fé do centurião ia além de qualquer outra, que Jesus virá entre os judeus, porque reunia o cuidado amoroso pelo próximo e uma grande confiança em Cristo. O relato deste fato, bem como a aplicação que Cristo dele fez consentemente aos judeus incrédulos, e uma advertência ao crente de que ele pode ser privado das bênçãos divinas por apegar-se a tradições humanas ou deixar de crer no poder de Deus. Nós temos que crer, meus amados. Ouvindo essa mensagem, lendo essa mensagem, eu vejo o quanto eu sou frágil. Mais uma vez eu vou tornar a repetir. Eu acho que eu já repeti por umas 3 vezes.
Mas eu vejo o quanto eu sou falho lendo essa mensagem. Lendo várias outras mensagens, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível para o que crê. Tudo é possível para o que crê. E por que que as coisas não acontecem na minha vida e na sua vida? É porque nós somos fracos na fé. É porque nós não cremos no poder daquele que nós aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós que estamos dentro da casa do Senhor. E quando nós lemos uma mensagem dessa, nós vemos a fé do centurião curar o seu servo. E muitas das vezes nós oramos por pessoas e as pessoas ficam saradas e a pessoa diz, nossa, eu creio na sua oração porque a sua oração é tão boa. Outro dia um senhor estava com um problema de saúde e ele disse que cria na minha oração. Eu disse, glorificado seja Deus na minha vida e na sua vida. Glorificado seja Deus, porque ele foi curado. Ele disse que teve melhor através das orações. Querido Deus, Pai maravilhoso, até aqui me usou o Senhor. Eu agradeço por essa mensagem, eu agradeço por essa leitura, meu Pai. Mas eu te digo, meu Pai, meu Criador, aumenta a minha fé. E eu peço as orações suas para que o Senhor venha aumentar a minha fé, para que o Senhor venha restaurar aquilo que o inimigo tira de dentro de mim, que a confiança é a fé que nós devemos ter no nosso Criador, naquele que nós aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Lá no versículo 11 a mensagem vai dizer, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e com Isaque e Jacó no reino dos céus. Glorificado seja Deus. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e range de dente. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glorificado seja Deus pela crença, pela fé do centurião, que creu somente que se o Senhor autorizasse, o servo dele seria são. Quantas pessoas eu tenho orado, quantas pessoas você tem orado? Mas será que você crê verdadeiramente que aquela pessoa vai ficar são, vai ser curado? Basta só nós crermos, porque a palavra vem dizer que tudo é possível para o que crê. E se nós tivermos fé, nós autoriza aquela montanha que ela saia e ela se atira dentro dos mares. Glorificado seja Deus, por ser tão grandioso e por ser tão misericordioso para conosco, que somos falhos, que somos pequenos na fé. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Queria eu ter mais palavra para acrescentar dentro dessa mensagem, mas até aqui me usou o Senhor. Amém? Querido Deus, Pai maravilhoso, chega onde eu não posso chegar através dessa mensagem, meu Pai. Chega nos presídios, nos hospitais, chega nos lares onde tem contenda, onde tem dor, onde tem angústia, onde tem enfermidade, meu Pai. Chega curando, chega libertando, meu Pai, aquele jovem que se encontra aí, meu Pai, depressiva. Chega, meu Pai, na vida daquela mãe que luta pelo seu filho, que se encontra aí nas drogas, no álcool, na prostituição, na amargura. Ô Pai querido, chega no lado dos idosos, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem enfermidade. Meu Pai querido, chega onde tem desordem, onde tem desorganização, chega organizando, chega curando, chega libertando, chega salvando, meu papai querido. Aleluia, glorificado seja Deus. Chega na minha vida, Pai, aumentando a minha fé, aumentando a minha confiança para contigo, meu Pai, aumentando a minha crença, que eu verdadeiramente creio, para que eu seja salvo, eu e a minha casa e a minha família, os meus vizinhos, aqueles que eu tenho orado, aqueles que eu tenho pedido, que o Senhor venha salvar a minha vizinhança, meu Pai. Venha salvar a todos, em nome de Jesus, esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país, este mundo, meu Pai querido. Abençoa em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.